Você sabia que a WK3030 pode ser utilizada no processo de usinagem de protótipos de carros de Fórmula 1? Olá, eu sou o técnico Lucas Lira, da Fábrica de Nerds, Clube de Inovações, desenvolvendo soluções no segmento de engenharia. Em parceria com a Cobra CNC, nós iremos desenvolver soluções com aplicações de usinagem para o programa F1 in Schools, junto com a WK3030. Você deve estar se perguntando sobre o que é o F1 in Schools. O F1 in Schools é um programa global da Fórmula 1 que trabalha os pilares da engenharia, matemática e tecnologia com jovens no campo educacional. Neste vídeo, nós iremos utilizar o bloco de PU, poliuretano, para o processo de usinagem. Para esse processo de usinagem, nós iremos utilizar a máquina WK3030. Por que nós precisamos utilizar essa máquina Halter CNC para a execução desse processo? O material de PU será alojado sobre a superfície da máquina e aí a máquina vai executar todo o processo mecânico de desbaste sobre esse bloco, assim esculpindo a sua carroceria, o chassi do veículo F1 in Schools. Essa é uma série de 3 vídeos da Halter CNC WK3030. Aproveitando que estamos aqui no canal da Cobra CNC, que é um canal repleto de conteúdos de Halter CNC, laser e passo a passo para a sua prototipação. Então, para você que curte esse conteúdo, já se inscreva aqui no nosso canal e também pode compartilhar aí esse conteúdo com aquela pessoa que está precisando aí pesquisar, conhecer mais sobre esse tipo de conteúdo que está sendo publicado aqui em nosso canal. Para a gente entrar no processo prático e utilizar a WK3030 no processo de usinagem, a gente precisa do nosso código. E para isso a gente vai utilizar o Fusion 360 para buscar essa informação e levar até a máquina CNC. Aqui nós estamos no Autodesk Fusion 360, no campo de manufatura subtrativa, tá? Então aqui nós temos o espaço, né, de usinabilidade do bloco de PU. Então ele já foi projetado aqui dentro do nosso ambiente. As configurações de usinagem já foram pré-definidas pelo nosso engenheiro programador, né? E todas as condições mecânicas foram estabelecidas aqui para a criação da rota dentro do Fusion 360, tá? Então, o principal ponto aqui é nós capturarmos essas informações de deslocamento desse nosso comando numérico computadorizado e enviar essas informações para a nossa máquina de usinagem, que é a WK3030. Então, aqui, nesse nosso ambiente, a gente vai finalizar o processo de simulação, onde a gente observou aqui toda o percurso que a nossa ferramenta vai traçar dentro desse processo de usinagem com a WK3030 e aqui dentro do Fusion 360, como vocês conseguem observar, tá? Então aqui a gente vai fechar esse preview de simulação e aí aqui a gente consegue observar o processo de usinagem novamente. E aí eu vou postar este nosso comando numérico computadorizado, tá? Então, primeiro ponto aqui, o processamento desta rota criada aqui dentro do Fusion 360, a gente precisa encontrar uma máquina compatível aí com as características da WK3030. Então aqui a Haas Desktop 1000 é uma máquina que nós podemos utilizar como referência aqui dentro deste processo. Então dentro da biblioteca nós iremos selecionar aqui a Haas Desktop, tá? Dentro desse nosso processo e nós iremos renomear esse nosso arquivo. Então eu aconselho que vocês possam utilizar aí descrições numéricas para ficar com uma fácil compreensão dentro da nossa controladora da WK3030. Então eu vou colocar aqui um número para esse tipo de processo, então eu vou colocar aqui 2222, tá? Para fazer essa identificação e aí eu vou salvar aqui uma determinada pasta que está aqui no nosso desktop, tá? Feito isso, eu vou aqui postar esse código de usinagem e aí ele vai aparecer aqui no canto inferior do nosso setup do Fusion 360, aqui esse código postado, tá? Então você pode conferir, né, esse código clicando aqui no canto inferior da tela. E aí vai aparecer aqui os códigos
projetados em relação ao percurso pré-definido pelo engenheiro de desenvolvimento, né? Então o engenheiro de desenvolvimento fez aqui as configurações da usinabilidade aqui do nosso bloco de PU, e aqui na sequência nós temos os comandos numéricos gerados através dessa rota do Fusion 360. Esses comandos numéricos a gente consegue buscar essas informações no arquivo que foi publicado na nossa pasta do desktop, e através de um pendrive, né, um disco rígido, a gente consegue exportar essas informações para a nossa WK3030. Para a execução prática do processo de usinagem com a máquina WK3030, nós precisamos de alguns elementos de fixação do nosso bloco de PU, poliuretano, sobre a superfície da máquina. As guias metálicas de fixação sobre a superfície da WK3030, as guias para o apoio do nosso bloco, que vai ser usinado sobre a superfície da máquina, e elementos de contato sobre as nossas guias. E também algumas ferramentas para alojar esses componentes sobre a superfície da nossa WK3030. Então, como vocês conseguem observar os componentes aqui sobre a nossa bancada, nós iremos partir para a parte prática. Lembrando sobre as nossas precauções. Sempre que você for utilizar algum processo prático junto à WK3030, recomendamos a utilização de acessórios de segurança, entre eles o óculos protetor. Ok, para o primeiro passo da fixação dos componentes sobre a superfície da WK3030, nós iremos utilizar as guias lineares metálicas. Para a execução desse processo de fixação das guias lineares sobre a superfície da mesa de operação de usinagem, é importante a gente fazer o alinhamento das guias lineares. Então, após efetuar o processo de alinhamento das guias lineares metálicas, a gente pode utilizar aí uma chave, né, para a fixação dos nossos parafusos. Após a fixação das guias lineares metálicas sobre a superfície da WK3030, nós iremos utilizar aqui os elementos de apoio da nossa morsa, tá? Então esses dois elementos nós iremos colocar sobre a superfície da mesa de usinagem da WK3030 e também sobre as nossas guias lineares metálicas, tá? E o interessante é que essas guias lineares metálicas, elas te dão a flexibilidade de você escolher o ponto adequado para você poder fazer a fixação ideal para a usinagem do seu bloco de PU, tá? Então, como vocês conseguem observar aí nas imagens. Para a realização dessa fixação, nós iremos também utilizar os nossos elementos de fixação. Esses elementos de fixação são os nossos parafusos. Parafusos com auxílio de um alicate de bico, tá? E também uma chave Allen para a fixação. Então você pode pegar aqui a porca, né? Colocar sobre a parte interna da nossa cavidade do nosso componente, e aí com o parafuso você pode fazer a conexão. E aí nós executamos o mesmo processo de fixação para a parte oposta, tá? Então novamente a gente utiliza aí os parafusos de fixação, e aí com o auxílio das ferramentas nós conseguimos fazer aí o alojamento dos componentes sobre a superfície da máquina. Concluindo o processo de fixação das guias, tá, e do suporte, nós podemos fazer a adição do bloco de PU, poliuretano, junto à morsa e o seu suporte cilíndrico, tá? Suporte cilíndrico em uma extremidade e a nossa morsa na extremidade oposta, tá? Esses dois conectores aí vão fazer a junção para manter a estabilidade do bloco sobre a superfície da nossa máquina WK3030 e assim executar o processo de usinagem. Você pode utilizar uma chave de fenda, tá? Para manter a fixação
das travas, tá? E assim você manter a estabilidade do bloco sobre o nosso eixo de deslocamento, tá? Perfeito, então como vocês conseguem observar, né, após a execução dessas etapas, nós temos aí o nosso quarto eixo disponível para que você possa utilizar aí no seu processo de usinagem com a WK3030. Após a extração do arquivo através do software Fusion 360, nós temos o arquivo aqui no nosso pendrive. Nós iremos conectar o pendrive sobre a nossa controladora, tá, da WK3030. Nosso pendrive inserido sobre a nossa controladora, nós iremos setar os eixos até a posição home da nossa máquina WK3030. Após a execução do deslocamento de origem dos nossos pontos de referenciamento da máquina, nós podemos daqui um Run e acessar o nosso menu até fazer a localização dos nossos arquivos através do nosso pendrive inserido, tá? Eu vou dar um OK e assim eu consigo localizar os meus arquivos que estão inseridos aqui na nossa controladora e vou deslocar até o programa que será usinado nesta fase do nosso tutorial, que é o 2222. Nós iremos definir as coordenadas que nós atribuímos na configuração do software. Então, para isso, a gente pode atribuir o referenciamento do nosso zero peça através do deslocamento das coordenadas que nós temos aqui na nossa controladora. Então, aqui eu vou fazer execução dos movimentos manuais da máquina. Então, após encontrar as coordenadas de origem da nossa peça, do nosso bloco de PU, eu vou setar esses pontos, tá? Então vem aqui, ó, tecla 4 da nossa controladora. Vou setar os eixos de X e de Y. As coordenadas estão no ponto de origem da nossa peça. E novamente também utilizando aí o Z como referencial, fazendo a localização na nossa peça, eu vou zerar. Ok, as nossas coordenadas estão com a origem do nosso bloco a ser usinado no processo. Perfeito. Após a referenciação do bloco, nós podemos dar aqui um Run. Novamente, acessar os nossos arquivos com a tecla OK e se direcionar até o programa de execução, tá? Então, com a tecla 5, eu vou descer e fazer a localização no nosso programa. Como nós utilizamos lá no Fusion a configuração, né, de exportação 2222, nós iremos acessá-la com um simples OK e iremos fazer aqui algumas definições em relação à taxa de velocidade, tá? Existem dois parâmetros, o Work Speed e o Fast Speed, tá? Isso vai variar muito em relação ao tipo de material que você está utilizando no nosso processo de usinagem e também as condições em relação ao tempo total que a máquina, que é a nossa WK3030, vai levar para a execução desse processo. Eu indico aqui trabalhar com taxas aí aproximadamente a 5.000, tá? Então eu vou, para poder acionar aqui as nossas informações, eu vou dar aqui, ó, Run. Novamente eu vou apertar o Run e aí eu vou digitar o valor necessário, 5.000.5.000 e dou um OK. Eu já consigo fazer a alteração desses valores aqui no display, como vocês conseguem observar. Essas taxas calibradas, nós podemos aí dar a partida e execução no nosso programa, apertando a tecla OK. Ele vai carregar o programa para o nosso dispositivo e vai acionar a máquina.
Ok, após a conclusão do primeiro processo de usinagem, nós iremos passar para o segundo processo de usinagem. Para isso, iremos soltar as presilhas das extremidades do nosso quarto eixo, liberar as travas e assim executar o processo de rotação 180 graus para poder acessar a parte inferior do nosso veículo. Após o novo posicionamento, da parte inferior do veículo, nós iremos fazer novamente a fixação das presilhas de segurança. E, por fim, fazer o processo de fixação. Então, para a execução do segundo processo de usinagem, nós iremos executar os mesmos processos executados no passo anterior, tá? Nós iremos baixar o nosso código NC, o nosso código de usinagem aqui no nosso pendrive, iremos inserir o pendrive sobre a nossa controladora e efetuar o setup para a execução do segundo processo utilizando a WK3030. Então, antes de mostrar esse nosso resultado final do processo de usinagem, deixe o like no vídeo. Isso vai ser muito importante para nos ajudar a produzir mais conteúdos em relação a esse processo de usinagem utilizando a WK3030. Esse é o nosso resultado final. Incrível, né, galera? Como vocês conseguem observar, essa é a nossa carroceria do chassi do carro de Fórmula 1 F1, feita utilizando o processo de usinagem da WK3030, com alta precisão de usinagem e agilidade no nosso processo de usinagem. Então, como vocês conseguem observar aqui, este é o nosso protótipo final. Parte superior e parte inferior com a estrutura de acabamento superficial na área de desbaste. Vocês conseguem observar todos os locais das geometrias implementadas sobre a construção do design da carroceria do veículo F1 in Schools. Se você tem interesse em adquirir uma router CNC WK3030, nosso site vai estar aparecendo aqui no link abaixo. Então acesse o nosso site e você vai encontrar o modelo da WK3030 disponível e outros equipamentos para suas aplicações. Se surgiu alguma dúvida, deixe nos comentários para que a nossa corpo de técnicos entre em contato com você e sane as suas dúvidas. Até a próxima!